queremos agradecer, né, por vocês terem aderido ao nosso convite, para nós termos mais essa tarde e noite também de reflexões em torno de um tema que é bastante grave, importante, e também é necessário que nós nos inteiremos dele para podermos dar conta dos desafios que podem apontar no nosso lar, na nossa família, no nosso círculo social, enfim, né, para a gente poder, então, ajudar nesse sentido, principalmente de prevenção. Nós estamos, então, na segunda edição da jornada sobre dependência química e espiritualidade. A primeira foi em setembro do ano passado. Ela é uma realização da Casa Espírita Chico Xavier, com o apoio da AGES, Associação Jurídica Espírita do Rio Grande do Sul, da AME Santo Ângelo, Associação Médica Espírita, e também dos grupos Apoio Fraterno. Os grupos Apoio Fraterno são grupos de auto-ajuda a dependentes químicos e familiares, e eles já têm núcleos em várias cidades aqui do Rio Grande do Sul, também de Santa Catarina, do Paraná, e o nosso está em funcionamento, assim, aberto, né, aos interessados desde 15 de julho deste ano. Mas a gente, né, o grupo que faz parte do voluntariado, estudou há 1 ano e meio, se preparando então para esse ofício. E a gente vê essa necessidade de, seguidamente, participarmos de seminários, de congresso. Tem o Congresso Gaúcho sobre Dependência Química e Espiritualidade, que é realizado sempre em locais diferentes, né? E a gente então também se propôs a fazer essa jornada anual sobre o tema. Então nós agradecemos a presença de todos, né, em especial aqueles que vêm do mais longe, que nós possamos ter bons momentos reflexivos. Eu vou fazer a leitura de uma breve mensagem que consta nesse livro Viver Sem Drogas, que é da Elisa Goulart, que é uma trabalhadora carioca, vinculada a esse tema, ela é espírita, né, ao tema da dependência química. Esse livro foi um presente muito útil do nosso amigo João Paulo. E no início do livro tem uma mensagem do mentor do Núcleo de Estudos sobre Dependências e Espiritismo do Rio de Janeiro. Ele diz assim: só és livre se te comprometes com a vida. Os descompromissados com a vida não são livres, são soltos. Quem é livre como o vento do Espírito Divino sopra onde quer. Quem é solto não sabe onde vai e vive ao sabor do tudo. Então nos parece essa mensagem muito oportuna para o tema ou os temas que nós vamos aqui hoje refletir. Lembrando também que o Espírito Emmanuel falava muito disso, sobre a necessidade de disciplina, que nós só somos livres quando nós temos disciplina na nossa vida, quando nós nos comprometemos com os nossos deveres. Então agora eu vou chamar o César, que é o presidente aqui da Casa Espírita Chico Xavier, é também o coordenador do Grupo Apoio Fraterno, que funciona na instituição, para fazer a prece inicial. Depois, então, nós vamos dar início ao tema. Nosso boa tarde a todos. Agradecemos antecipadamente a presença de todos que vieram aqui, os palestrantes, para orientar essa tarde junto a esse tema que é bastante complexo, e para ilustrar a questão da dependência. Na semana passada houve um congresso também, Congresso de Dependência Química, que foi passado pela internet, onde 36 palestrantes falaram sobre
sobre a questão da dependência química. E agora, quinta e sexta, em Brasília, também ocorreu um congresso internacional sobre a dependência química. Tudo tratando sobre essa questão da dependência e da codependência. É um trabalho que a gente está trazendo para cá na Espírita aqui, e tentando auxiliar o nosso semelhante e a nós mesmos também. Então, nesse momento, vamos nos harmonizar, pedir uma prece íntima as bênçãos do nosso Mestre Jesus para essa tarde, que possamos sair daqui refletindo sobre as consequências dos males que nos atacam, que Ele possa nos fortalecer em todos os momentos de nossa vida, que Ele possa estar sempre junto, nos trazendo a coragem, a perseverança para enfrentarmos os obstáculos que temos aqui nesse mundo. Que essas bênçãos estejam sempre junto aos nossos corações. Que assim seja. Passo aqui ao João Paulo para a missa. Eu vou apresentar o João para aqueles que ainda não o conhecem. O João é promotor público na cidade de Palmeira das Missões, é trabalhador da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, de Sarandi, onde ele reside com sua esposa e 2 filhas. E ele também é membro colaborador da Associação Jurídica Espírita do Rio Grande do Sul. Mas, para nós, em especial, ele é um amigo muito querido, e parceiro nessa caminhada de prevenção à dependência química. Seja bem-vindo, João, mais uma vez, e que nós temos uma oportunidade. Boa tarde, então, pessoal. Podemos fazer de uma forma bem simples, descomplicada, aproveitando essa energia boa dessa casa. A gente sempre se sente assim quando vem aqui, e isso é uma coisa maravilhosa, gratificante. Então, na verdade, hoje é o 2º evento de uma retomada, por assim dizer, de uma caminhada que começou em dezembro de 2008, pelo menos para mim, enquanto membro da Associação Jurídica Espírita do Rio Grande do Sul. Talvez alguns lembrem que lá em dezembro de 2008 foi feito o 2º Congresso Médico Jurídico Espírita, lá na sede do Ministério Público, as Torres Gêmeas de Porto Alegre. Uma parceria da ANE com a AGE do Rio Grande do Sul, tratando sobre esse tema, dependência química e espiritualidade. Foi um evento maravilhoso, mas como normalmente acontece nesse tipo de evento, não é um evento de grande comparecimento, maciço de encarnados. Por quê? Porque normalmente só aparece nesses eventos ou quem está enfrentando o problema, ou quem trabalha diretamente com ele. É muito raro, mesmo dentro do movimento espírita, o comparecimento maciço das pessoas, dos trabalhadores, dos estudantes. É, por assim dizer, um tema ainda marginal dentro do nosso próprio movimento espírita. Isso tem sido sempre assim. Inclusive em outros grandes eventos, eu não sei como é que foi este último lá na Serra, porque eu não pude comparecer, mas nós sabemos que é uma caminhada, talvez bastante longa, que nós estamos fazendo e vamos ter que fazer, mas justamente por causa disso, e querendo dividir um pouco da riqueza que foi daquele evento com outras partes do nosso Rio Grande, a AGE e a ANE continuaram tentando reproduzir aquele evento em outros, um pouco menores, em várias cidades. Que eles se chamaram, então, encontros sobre dependência química e espiritualidade. E eu creio que, inclusive, daqui em Juí, nós fizemos pelo menos 2 com aquela arte e com aquele nome. Este modelo, então, por algum motivo ele se esgotou. Em 2012 foram feitos os últimos eventos
sob essa formatação, que era sempre, pelo menos, uma palestra médico-espírita e outra jurídico-espírita, né? E sempre procurávamos somar com um palestrante da casa. Então, né, estamos aqui hoje com muita satisfação e muita felicidade, vendo o reinício dessa caminhada sob outra formatação, né, trazendo novos parâmetros, sendo importantíssimo, então, isso que estamos fazendo hoje. Nós, como é que chegamos a essa fala, por assim dizer, né? Esses vários eventos que nós começamos, os que mais participaram deles fomos eu e o Edson Cardoso. E nós chegamos a um ponto em que um sabia 100% da fala do outro, de olhos fechados, de tanto que tínhamos assistido. E o Edson organizou uma publicação que eu ainda não tive acesso, né, mas que iria ser lançada nesse último congresso lá na Serra. E ele um dia me ligou e me disse assim: João Paulo, eu preciso que tu transforme num artigo aquela tua palestra. Edson, simples assim? Tu sabe que eu não estou com muito tempo para grandes pesquisas e tudo mais. Eu disse: não, simples assim. Basta tu transformar em texto naquela tua palestra. E eu aceitei sem saber o que significa transformar em texto numa palestra. Eu nunca tinha feito isso, né? E na verdade não é bem assim, né? É um trabalho bastante difícil, mas enfim, conseguimos fazer, né? Encaminhamos ao Edson, pelo que tivemos notícia, foi incluído nessa publicação, né? Nós ainda não tivemos acesso a ela. E agora o que nós fizemos aqui foi retransformar, né, o texto com as novas reflexões, né, com este título que nós colocamos, retransformá-lo numa apresentação para ser feita desta maneira. Dependência química e infanto-adolescência, numa perspectiva jurídico-espírita, perspectivas atuais de enfrentamento e superação. Nós aqui trabalhamos com a base em O Livro dos Espíritos e também com a base constitucional da proteção integral à criança e ao jovem, né? A base é mais ou menos a mesma que já trabalhamos em outros momentos, trazendo então algumas experiências atuais de trabalho em rede, que é onde nós, enquanto Ministério Público, mais nos envolvemos, né? Essa velha, nova questão do trabalho em rede. Essa passagenzinha, talvez vocês não estejam conseguindo ler, mas nós vamos fazê-lo em voz alta, né? Ela foi a abertura desta reportagem de capa da revista Veja, de alguns anos atrás, As Prisioneiras do Crack. Quem são as prisioneiras do crack? Segundo uma ótica desta reportagem, são principalmente as mães e esposas, mais ainda as mães de dependentes químicos, né, que se veem com todas aquelas agruras. Nessa reportagem, então, ela começou com essas palavras: pouco antes do nascer do sol, uma ambulância entra no sítio onde os Tostes passam os fins de semana, no interior de São Paulo, e estaciona entre a Pajero e a Tucson da família. De dentro saltam 3 enfermeiros e um médico. Edeno e Isabel Tostes, que haviam passado a noite em claro, abrem a porta e, sem dizer uma palavra, apontam o caminho para o quarto do filho Fernando, de 28 anos de idade. O médico acorda o rapaz e avisa que ele será levado a uma clínica para dependentes de drogas. Fernando é viciado em crack. Intimidado pelo porte avantajado dos 3 enfermeiros, ele aceita acompanhá-los pacificamente até a ambulância. Se resistisse, seria imobilizado ou sedado.
O casal se fecha no quarto para não ver o filho sendo tirado de casa contra a própria vontade, como no passado se fazia com os loucos e os leprosos. Quando, enfim, os pais conseguem se aproximar da janela, a ambulância já desapareceu. Eles então se abraçam e choram copiosamente. Um trecho, então, de uma história verdadeira, levado ali na reportagem da revista Veja, e que nós sabemos que é bastante comum e está se tornando cada vez mais comum. Quando nós começamos a pensar sobre isso, era o ano de 2008, e nós estávamos, de alguma maneira, impactados. Tínhamos assumido naquele ano a Promotoria da Infância e Juventude de Palmeira das Missões, e estávamos vendo na prática o quanto o crack estava sendo devastador, principalmente nas camadas menos favorecidas da população, e o quanto essa droga estava estimulando a criminalidade em geral, principalmente os furtos, crimes contra o patrimônio. Então nós tivemos, naquela época, uma noção de que o que estávamos vivendo era um momento em que o mal estava chegando ao extremo para tentar despertar a sociedade como um todo para uma nova realidade. Foi isso que nós pensamos naquele momento, que talvez esse transe fosse ser uma coisa rápida. E o fundamento teórico perfeito que nós encontramos em O Livro dos Espíritos foi lá na questão 784. Nessa questão, Allan Kardec perguntou para os espíritos superiores: bastante grande é a perversidade do homem. E nós estamos vendo também da mulher, porque pela primeira vez os presídios estão tendo um aporte muito grande de apenadas mulheres. Por quê? Pelo tráfico de drogas, nas quais elas atuam. Quando o homem é preso, elas normalmente continuam mantendo um ponto de tráfico, né? Então hoje nós estamos nos vendo com essa realidade que não deve ser diferente aqui na penitenciária modulada de Ijuí. Mas aí a palavra homem foi colocada por uma forma de redação mais machista da época, do século XIX, como uma referência da pessoa humana. Bastante grande é a perversidade da pessoa humana. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, a pessoa, em vez de avançar, caminha para trás? É isso que está sendo perguntado. O que nós responderíamos assim no primeiro momento, vendo certas coisas acontecendo aí pelo planeta Terra, pelo Brasil, em estados como São Paulo, por exemplo, em que facções criminosas comandam o crime, e quando querem param todo o estado, todo o serviço público? Ou quando nós vemos crimes cada vez mais horrendos, como este, por exemplo, que abriu no ano de 2014 a nossa cidade vizinha de Três Passos. O que nós responderíamos sem maior aprofundamento a essa pergunta? Não parece que a humanidade está caminhando para trás? Responderíamos que sim, mas com um pouquinho mais de reflexão, já responderíamos que não, que é o que os espíritos superiores fizeram. Engana-te, nos disseram eles. Observa bem o conjunto e verás que o homem, que a pessoa humana se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. E a parte destacada: é necessário que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e as reformas. O que está sendo dito? Que em certos momentos é preciso que o mal apareça tanto, incomode tanto, para tirar as pessoas do marasmo.
E se em 2008 tivemos essa noção, ainda hoje acreditamos que isso possa ser dito quanto ao crack. Claro que isso é difícil, e nós vamos colocar aqui essa mesma reportagem, talvez alguns se lembrem, ela já estava na primeira vez que nós trabalhamos o assunto, e é difícil dizer que eu gosto de uma reportagem sobre o crack. Não é essa a palavra. Que eu goste dessa série de reportagens lá de julho de 2008 do jornal Zero Hora. Quando eu digo que eu gosto, na verdade, eu quero dizer que eu acho interessante a espontaneidade com que o repórter que escreveu esse texto demonstra os próprios sentimentos dele, o próprio estado de choque, quando caiu a ficha dele que o crack tinha invadido o interior e que não tinha estrutura nenhuma para trabalhar isso aí. E ele diz, 11 de julho de 2008, o crack penetrou em todos os rincões gaúchos uma década depois de chegar ao estado. Levantamento feito pela Brigada Militar, a pedido de ZH para a série A Epidemia do Crack, mostra que entre março e maio de 2008, houve apreensões da droga em todas as regiões. Municípios pequenos e antes tranquilos foram convulsionados quase da noite para o dia pela invasão da pedra. É positivo nós olharmos para trás nesses 6 anos e vemos que várias coisas nós já conseguimos fazer em pequenas cidades, por exemplo, como Ijuí, uma média cidade, ou mesmo soluções criativas em pequenas cidades como as nossas, lá da comarca, Novo Barreiro, por exemplo. Mas a grande questão, e isso são frases da própria reportagem, por exemplo, desde o advento do crack, trabalhar na recuperação de dependentes químicos é como lançar sementes na pedra, estratégias que funcionavam com o álcool e outras substâncias não funcionam como crack. Confrontados com uma enxurrada de casos da nova droga, profissionais da área vivem uma rotina de frustrações e tateiam por novas formas de lidar com o problema no interior gaúcho. Temos alguém aqui presente hoje que trabalha com CAPS, por exemplo? Continua sendo assim ou já houve alguma melhora? É que o CAPS aqui antes era CAPS 1 e a partir de dezembro do ano passado se tornou CAPS AD. Sim. Então nós ainda estamos procurando, ainda estamos formulando, mas dá para ver Dá para dizer então que o texto da reportagem de 2008 ainda se aplica. Tá bem. Lá para o Palmeira eu diria que sim, porque recém agora, em 2014, nós conseguimos criar um CAPS 1. Foi o primeiro inquérito civil que eu instaurei quando cheguei em Palmeira em 2008, para instaurar, implantar um CAPS, e somente agora isso deu resultado. Então a gente pode, isso eu até peço desculpas, mais adiante na palestra aparecem coisas novas, mas é que na nossa reflexão, inclusive para esse texto, nós vimos que muita coisa continuava igual, Enfim, esse transe do crack talvez ainda nem tenha chegado no fundo do poço. Então isso é uma coisa dinâmica que com o tempo nós vamos saber. Então algumas reflexões. Observas bem o conjunto e verás que a humanidade se adianta e nós podemos refletir, será que os espíritos superiores têm razão nisso? E na época a gente trouxe essa reflexão sobre a Segunda Guerra Mundial. Depois disso, mais exatamente neste ano, nós tivemos a ocasião de ler um livro que tem o sugestivo nome Inferno, 1939 a 1945, que é um livro de um historiador inglês
chamado Max Hastings, que é um historiador de guerra, que já escreveu dezenas de livros sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas esse último livro dele ficou famoso, porque ele enfocou as consequências da Segunda Guerra Mundial para as pessoas comuns como nós. Ele se baseou em trechos de diários de pessoas, em cartas e coisas assim, e o efeito desse livro é uma coisa estarrecedora. Mesmo espírita, enquanto eu lia, claro que eu fui ali um espírita amador, de ler uma coisa assim antes de dormir, não se deve fazer isso, né? Mas eu perdi o sono com algumas páginas desse livro umas 3 noites, isso aconteceu umas 3 vezes, né? Mostrando ali o mal que foi para a humanidade a Segunda Guerra Mundial. Mas, se não fosse por ela, né, além de várias outras coisas, como o avião a jato, as telecomunicações, os foguetes que conseguiram nos levar a humanidade para a Lua, por exemplo, né, e levar os satélites e tudo mais, e até coisas prosaicas como o leite condensado no pudim de domingo, né, só estão aí porque foram desenvolvidas pela Segunda Guerra Mundial. Né? E do ponto de vista constitucional para vários países, se não fosse a Segunda Guerra, nós não teríamos esse texto que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, que é a base da nossa Constituição de 88. Ou seja, nós não teríamos a nossa Carta, que com todos os seus defeitos, né, ainda nos garante a vida numa democracia bastante saudável, né, mesmo que nem tanto a julgar pelo teor dos debates políticos, né, este ano. Mas, enfim, como diz Rui Barbosa, a pior democracia é sempre melhor do que a melhor ditadura, e nós temos uma democracia hoje com base nisso aí, e as 60 milhões de mortes decorrência da Segunda Guerra Mundial. Uma prova, então, de que os espíritos superiores têm razão. Às vezes, é preciso que o mal chegue no excesso para que haja um despertamento para várias questões. Então, o centro da nossa reflexão, mas que nós queremos passar muito rapidamente, porque é interessante o nosso debate, né, é ver como a nossa Constituição, na parte da proteção à criança e ao jovem, né, criada na década de 1980, já estava na década de 1850, lá no Livro dos Espíritos. E isso, para nós espíritas, é muito legal, né? Vamos passar isso muito rapidamente, mas é interessante, porque nos faz pensar. Se lendo o Livro dos Espíritos, eu já vejo ali o trato constitucional de 150 anos depois, o que será que não tem no Livro dos Espíritos, que é o trato de matérias de daqui a 100, 200 anos e já está ali? O que eu preciso descobrir ainda no Livro dos Espíritos? Essa obra que, segundo o próprio Kardec, é a mais importante de toda a codificação. Então, o artigo 227 da Constituição, né, não vamos lê-lo, porque ler artigos de lei é chato, né, para quem não é da área do direito. Tem mais alguém aqui da área do direito? Então eu vou ler. Então, a grande novidade disso aí, deste artigo, e eu me arrisquei a escrever lá no texto para o Edson, né, que esse é o artigo mais importante de todo o sistema jurídico brasileiro. Por que será que nós estamos dizendo isso? Porque esse artigo traz os direitos humanos, todos os direitos estão ali, né, de uma parcela da população, que é a criança e o adolescente. E tem 2 palavrinhas ali: prioridade absoluta. Em outras palavras, aí se diz que garantir o direito
qualquer direito de uma criança ou de um jovem, né, é prioridade absoluta com relação a todos os outros seres humanos. E se esse artigo traz os direitos humanos aí todos elencados e diz isso, ele é o mais importante do nosso sistema jurídico. Então, mesmo para quem não é da área do direito, é interessante ler o caput do artigo 227 da nossa Constituição. Mas a novidade dele está ali nas duas primeiras linhas. É dever da família, da sociedade e do Estado garantir os direitos da criança e do jovem. Por que isso é uma novidade? E é muito legal ver isso, mesmo que não nessas palavras, lá no Livro dos Espíritos. Como é que era na época de Kardec? Como é que era na época da Bíblia? O que um pai podia fazer com o filho na época da Bíblia? Não tem uma passagenzinha lá em que um pai, eu não vou me lembrar quem é, porque eu não sou muito do Velho Testamento, deveria conhecê-lo, eu sei disso. Né? Mas um pai famoso lá do Velho Testamento estava levando o próprio filho para sacrificar para Deus, e Deus chegou na hora e disse: não precisa fazer isso, não tem isso lá. Então isso é o símbolo do tratamento jurídico da proteção da criança que nós tínhamos até o início do século XX. Era o poder absoluto dos pais sobre os filhos, e se alguém tinha responsabilidade por proteger uma criança ou um jovem, era somente a família. Então a Constituição fala na família, claro, proteção, não abuso de direito, né? Isso aí não é uma novidade. Quando fala do Estado, em 88 não era uma novidade, mas na época de Kardec já era. Para a época de Kardec. Tem algum professor estadual aqui? Pelo menos um. Né? Então foi no século XX que surgiu essa noção da participação dos órgãos públicos para a proteção da criança e do jovem. Então, em 88, isso não era uma novidade. Mas quando colocam ali na palavrinha sociedade, aí nós temos uma novidade. Né? E é essa a nossa dificuldade ainda hoje, e talvez na mobilização da sociedade, e é nisso que nós todos aqui fazemos parte, é que esteja o objetivo maior do despertamento que a epidemia do crack estava aqui para trazer. Porque hoje nós somos poucos aqui nesse domingo quente, né? Mesmo já com alguma devolução, porque hoje nós estamos fazendo este evento em novembro, né? Mas eu já vim aqui em dezembro, com temperaturas acima de 40 graus, participar de seminários sobre dependência química. Né? E ainda assim estamos em poucos. Por que estamos em poucos hoje? Porque a sociedade ainda não despertou para o problema, e nós ficamos pensando com os nossos botões o que será que vai precisar acontecer para que esse despertamento aconteça. Tomara que seja pelo amor e que não precise ser algo bastante doloroso pela dor. Né? Então, só para nós passar isso bem rapidinho, o dever da família de proteger, de prevenir problemas como a dependência química, já lá no Livro dos Espíritos, questão 582, né? Não vamos ler tudo, mas perguntou Kardec: pode considerar como missão a paternidade? E os Espíritos responderam: é óbvio que sim. Se eu estou recebendo aquele serzinho débil, do ponto de vista físico e emocional, passível de todas as impressões ali na primeira infância, né? É óbvio que isso é uma missão. E ali o sublinhado só: Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando àquele
uma organização débil e delicada que o torna propício a todas as impressões. Principalmente do 0 aos 7 anos. Nisso, a doutrina espírita e a psicologia já estão totalmente conformes. E é por isso que eu peço desculpas de não ficar todo evento, porque eu tenho duas lá em casa que estão exatamente nessa fase, e uma profissão que me exige mais do que a média em horas de trabalho. Então eu preciso ser presente, né? E hoje, com muita tranquilidade, estou lutando por equilibrar tudo isso, né? E a forma de equilíbrio que eu achei para hoje foi ficar, não todo evento, mas só da minha parte, né? Então, ali na parte do Estado, deveres dos órgãos públicos, talvez não precisemos ler, né? Mas ali na questão 793, por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa, né? E um Estado só vai ser um Estado de uma civilização completa, né, quando tivermos o desenvolvimento moral, que é o que a Constituição quer de nós, enquanto órgãos públicos, o professor lá na escola pública, o promotor na promotoria, né, o policial militar. Quem é aqui da Brigada Militar é o presidente, né? Todos nós, conscientes desse nosso dever de, prioritariamente, proteger os direitos da criança e do jovem. É isso que se lê aí. Nos disseram aí nos espíritos superiores: todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios e a desonra, e quando viverdes como irmãos, praticando uma caridade cristã. Fazei ao próximo somente o que gostarias que fosse feito para ti. Se fosse tu a criança abandonada, como é que tu ia querer ser tratado? Né? É isso que nós temos que pensar. E, mais interessante ainda, aí bem claro na questão 813, o nosso dever enquanto sociedade. E nessa parte a gente gosta de lembrar daquele tio que todo mundo tem. Eu tenho um desses, né? Aquele tio que assiste a todos os telejornais, né? Que vai dormir toda noite com a esfera mental assim, bem equilibrada, né? Depois do Jornal Nacional, quando não assiste o da Atena, né? Mas aquele tio bem pequeno burguês, assim, bem colocado na vida, e com aquela frase famosa: eu pago os meus impostos, eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre aquela criança que está lá, o índiozinho, por exemplo, a criança indígena pedindo esmola na frente da minha casa. É isso que a Constituição diz? É isso que a nossa doutrina espírita nos ensina? Não. Estamos todos no mesmo barco. Se o barco afunda, né, é todo mundo que se afoga. Só que precisa séculos para que, às vezes, né, precisa séculos para que todo mundo se dê conta disso. E é o que está aí, né? Há pessoas que por sua culpa caem na miséria. Tudo bem, tem o lado da responsabilidade pessoal, mas Kardec perguntou para os luminares: nenhuma responsabilidade caberá disso na sociedade? E eles responderam: mas certamente que sim. Já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Demais, não tem ela que velar pela educação, grifado ali, educação moral de seus membros. Quase sempre a má educação que falseia o critério, ao invés de sufocar-lhes as tendências perniciosas. E quem tem filho pequeno e não quer que o seu filho assista a Rede Globo, ele normalmente gasta um pouquinho para ter a TV a cabo, onde tem, por exemplo, o Discovery Kids. E eu consigo ver o estado de excitação que as minhas filhas ficam quando passam as propagandas do Discovery Kids. Qual é o efeito disso naquele cérebrozinho? O desenho
melhor do que o desenho que eu assistia quando eu era criança. A minha filha mais velha fala com perfeição, porque os backyardigans falam com perfeição. Não tem para minha filha falar, isso está bonito. Ela fala, isso está bonito. E eu vejo a participação da Peppa, dos backyardigans nisso aí. Né? Inclusive em valores de família. Eu vejo bastante, por exemplo, na porquinha Peppa Pig. Mas o momento das propagandas, né, é uma coisa que me fez já pensar, e talvez eu faça isso, em oficiar o Ministério Público Federal, para que seja feito um estudo, se não é o caso de entrar com uma ação civil pública para evitar isso aí. Não sei como é que o canal iria se sustentar, isso não é problema meu, né? Mas isso tem que ser pensado. E isso é a nossa sociedade consumista, né? Baseada nesse tipo de valor. É a nossa sociedade que faz com que haja ainda poucas pessoas num evento como esse, num domingo à tarde. Né? Então a sociedade tem culpa ou não tem culpa num problema como esse que nós estamos conversando hoje? Ela tem culpa. Né? Assim como tem a responsabilidade, está dito aí que 130 anos depois veio parar pela nossa Carta Constitucional promulgada sob a proteção de Deus. Isso está lá no preâmbulo da nossa Constituição. Por isso que quando esses grupos de abortistas, né, ficam aí gritando, o Estado é laico, não pode se pautar por conceitos religiosos, tudo bem, o Estado é laico, mas não é um Estado ateu. Porque a própria Constituição foi promulgada com o nome de Deus lá em seu preâmbulo. Né? E essa passagenzinha, né, estou tentando fazer um pouco mais rápido para ficar dentro do tempo, né? É só para nos lembrar um exemplo também de 2008, né? Este ano, paradigma da reflexão para o crack, né? De por que uma pessoa como este ator, que tinha tudo o que a nossa sociedade considera objetivos de vida, né? Riqueza, poder, beleza, fama, prestígio. Tem alguma coisa dessas que o Fábio não tem ou não tinha? Tem tudo. E por que uma pessoa com tudo o que é um objetivo de vida, segundo a nossa sociedade atrasada, por que uma pessoa dessas cai no problema da dependência química? Porque o objetivo da vida não está nessas coisas, né? Está em alguma coisa a mais que aquela análise rasteira, puramente material, não consegue nos trazer. Né? Isso aí faz parte de um livro que eu não conhecia, chamado O Evangelho de Chico Xavier, de Carlos Bacelli. Alguém já leu? Né? Temos muita pena do menino que está com fome, mas às vezes temos um total desprezo pelo menino que se faz delinquente. Quem precisa mais? Pergunta Chico. O menino dá aos tóxicos ou que se entrega às más influências? Poderia ser nosso. Estamos todos na mesma embarcação. E o naufrágio é de todos nós. Que serve também para o sistema prisional. Por que o presídio central se transformou no que se transformou? Porque intimamente a sociedade acha que quem está lá merece passar por isso mesmo. Esquecendo que poderíamos ser nós, se tivéssemos nascido em outras circunstâncias. E nós espíritas sabemos que possivelmente já estivemos em locais assim. E já tivemos a chance da recuperação. Raciocínio que serve com perfeição também ao problema da dependência química. Muito rapidinho. Esses são os 3 pilares clássicos
do enfrentamento do problema. Repressão, tratamento e prevenção. Desses três, só tem um que funciona. Pergunta fácil, né? Qual é o único que funciona realmente com 100% de eficácia aí? A prevenção. Repressão, nós tivemos agora a prova, mais uma prova, de que sozinha não resolve. E isso que eu já sabia pelos Estados Unidos. Por exemplo, Estados Unidos tem ou não tem uma polícia 10 vezes melhor que a nossa? Tem ou não tem aquelas normas penais rígidas, que alguns gritam, lá nos Estados Unidos tem pena de morte, aqui nós tínhamos que ter também. Tem ou não tem um número muito maior de juízes e promotores per capita? Tem. E por que a maior parte da droga produzida na América do Sul ainda vai para lá? Não tem o último dado do último ano, mas enfim, tradicionalmente sempre foi assim. Adianta somente repressão? Não adianta. Tratamento, nós sabemos a dificuldade. E quem estudou aqui, se preparando para trabalhar no apoio fraterno, sabe disso. Eu nunca vou me esquecer da palestra dessas mais ou menos 78 que eu assisti do Edson, né? Que numa delas ele disse que teve um final de ano, uma época como essa, que o grupo Apoio Fraterno resolveu não funcionar entre o Natal e o Ano Novo. Lembra disso? Resultado, né? Pelo que eu me lembro, pelo menos um caso que estava firme na abstinência recaiu. Né? A dificuldade, então, do tratamento. Né? Mas a necessidade de normas penais rígidas e a Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas brasileira atual, é mais rígida do que as anteriores nas penas em geral. Né? O próprio Livro dos Espíritos já nos colocava dessa necessidade. Né? Kardec perguntou: no estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? Isso serve ainda para nós? E os Espíritos responderam: uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. E a nossa sociedade, ela é depravada? Ou não? Família tradicional, assim, bonitinha, papai, mamãe, os filhos, o vovô, a vovó, tem alguma assim na novela Império? Essa novela eu não assisto, nós conseguimos abolir lá em casa este hábito. Né? Mas eu aposto um dedo que se tem, deve ser duas, né? Entre 15 e 20 famílias de personagens. Só uma reflexão. Infelizmente, no entanto, essas leis penais severas mais se destinam a punir o mal depois de feito do que de secar a fonte. Né? E já aí os Espíritos nos advertiam: só a educação poderá reformar as pessoas, que então não precisarão de leis tão mais rigorosas. Viram a palavra educação aí em negrito? Onde também que ela estava em negrito? Acho que vale a pena voltar, porque foi isso que eu aprendi, atendendo o pedido do Edson de transformar essa palestra em artigo. Foi daí que me chamou a atenção. Vamos tentar achar. Ó. Lá na responsabilidade nossa enquanto sociedade. Né? Também salientando a educação como elemento fundamental de prevenção, inclusive para casos em que as leis severas precisam ser aplicadas. Substituindo, então, essa imagem por essa aqui, que
que cita a educação importantíssima no ambiente escolar, tão importante quanto, talvez menos importante do que a educação em casa. Os professores hoje se ressentem muito da omissão dos pais em casa. Obviamente, como nos mostrou o Livro dos Espíritos, a missão dos pais é mais importante, mas em parceria com a questão, enfim, da educação formal. Não sei se é de interesse, isso foi um pedido do Edson, trazer algo sobre a internação compulsória. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Sobre a possibilidade de se internar à força independente químico? O fundamento legal nós temos, e o fundamento espiritual está lá na questão 847 do Livro dos Espíritos. Já não é senhor do seu pensamento aquele cuja inteligência se acha turbada por uma causa qualquer e desde então já não tem liberdade. Então, na parte do tratamento, como é que se trata o tratamento? Bonito isso? Meio feio. Mas como que é um tratamento jurídico? Como é que se vê essa questão, aliando aí a parte jurídica com a parte médica? O dependente químico em crise não tem o discernimento. Então, o primeiro passo do tratamento é a internação para a desintoxicação. O segundo passo para a consolidação da abstinência é a comunidade terapêutica. E o terceiro passo é o atendimento psicossocial na volta ao lar, e é aí que entra o grupo de autoajuda. Essa parte tranquila? Está aí o Fábio, que já assistiu também umas 10 vezes essa fala. Só essa? Mais ou menos, só essa. Então, já nos encaminhando aí para o encerramento, essa frase de Martin Luther King, que enfoca um pouquinho do que nós estamos conversando. O que me preocupa não é o grito dos violentos, nem dos corruptos, nem dos desonestos, nem dos sem caráter e nem dos sem ética. O que mais me preocupa é o silêncio dos bons. Nesse nosso intuito de despertar, então, a coletividade para essas questões. E no finalzinho nós vamos só conversar sobre a questão do trabalho de rede, para irmos encerrando. O que é o trabalho de rede? Alguém sabe fazer uma definição do que significa trabalhar em rede? Não vale ler o que está aí. Então, isso nós costumamos colocar, principalmente quando vamos trabalhar com as redes de apoio à escola, que vai ser a nossa conclusão, que nós somos formados no pensamento cartesiano, que é um pensamento científico que foi criado pelo físico e matemático, acho que era essa a qualificação dele, suíço René Descartes, é isso? Que é um pensamento que entendia que para nós compreendermos como é que funciona uma coisa, nós temos que separá-la em todos os seus pedacinhos, estudar cada um dos pedacinhos, para estudando os pedacinhos e entender como funciona o todo. E esse pensamento, lá no século XVII, mais ou menos, ele nos escraviza até hoje, por assim dizer, que é essa tendência de separar o todo em partes e de se preocupar só com a partezinha e não do todo. O problema é que isso funciona muito bem lá para o país do René Descartes, para o relógio suíço. Para o relógio isso é perfeito. Tira todas as pecinhas dele, estuda, e tu vai entender como é que funciona o relógio. Mas isso funciona para uma pessoa?
funciona para uma família, para uma sociedade. E todos nós, por exemplo, quando estamos na escola, eu vejo isso com a minha criança hoje. Apesar de achar que hoje está ainda mais cartesiano do que na minha época. Por quê? Eu comecei no jardim com uma professora, mas hoje ela já tem uma assim. Tem a professora principal, uma auxiliar, aí já tem uma professora de balé, uma professora de inglês, uma professora de música e tudo mais, cada uma no seu quadradinho. Isso é cartesianismo. Mas nós começamos na escola com uma professora. Aí chega lá pela quinta série, nós começamos a ter 4 ou 5 professores, então não é? O de física, o de português, o de matemática, o de ensino religioso, onde isso ainda existe. E isso é cartesianismo puro. Professor de português dá a matéria dele e não quer nem saber o que o professor de física está ensinando, o que o professor de matemática está trabalhando. Para mostrar que nós fomos formados nesse tipo de pensamento. E por isso a nossa dificuldade com o novo paradigma, que é o paradigma sistêmico, o paradigma de rede, criado basicamente, em linhas gerais, com o surgimento da ecologia e da física quântica. E essa é a nossa dificuldade hoje, uma dificuldade de pensamento que nos impede de nos unir a este tipo de iniciativa, por exemplo, como hoje, que é o pensamento daquele tio que todo mundo tem e que eu citei para vocês como exemplo. E o trabalho em rede, então, ele tem que deixar de lado esse pensamento cartesiano e se basear no pensamento sistêmico. E essas duas colocações que eu tirei de uma aula na especialização em Direito da Criança e do Adolescente não são de autoria nossa, mas da professora Ana Paula Mota Costa, ex-presidente da FASE, e ela diz assim de forma bem simples: as famílias de crianças e adolescentes, inclusive os dependentes químicos, são parte de uma sociedade complexa, sendo vários os fatores que ao mesmo tempo incidem em sua realidade de vida. Uma dependência química não é causada por uma coisa só. A infrequência escolar, Yara, é causada por uma coisa só? Não. É uma série de fatores que nós espíritas alargamos ainda mais para buscar as outras encarnações. Mas que só nessa podem ter ali alcoolismo, desemprego, fome. Lei Maria da Penha é causa de infrequência escolar. Dependência química já dos pais. Então, normalmente há uma série de fatores que conjuntamente criam uma situação. E é por isso que nós temos que ter a noção aí no segundo parágrafo. Portanto, a atuação junto a uma realidade como essa exige também uma perspectiva complexa, que não quer dizer complicado, buscando lidar com o todo, sabendo que não existem causas isoladas de problemas e que, portanto, as soluções também não são isoladas. O grupo de apoio fraterno não vai resolver o problema sozinho. É isso que nós queremos pensar. Ele tem que saber em quais outras políticas o dependente está inserido e buscar de alguma maneira se integrar a essas outras políticas para conseguir, daí sim, trabalhar de forma mais eficaz. E não vamos ler, mas também nisso o Livro dos Espíritos foi visionário, a codificação como um todo. Essa primeira parte está lá nos comentários, a questão 768,
E a segunda parte está lá no capítulo 2, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fundamentos perfeitos, antes mesmo do surgimento da ecologia. Né? Quando que surgiu a ecologia? Na década de 1860. Né? Já mais pertinho historicamente. Não vou me lembrar aqui do nome do outro fundador. O Livro dos Espíritos, ainda antes, já trazia fundamentos científicos perfeitamente adaptáveis. Né? Então, aí, alguns conceitos de rede atuais, né? E nós temos grande esperança e queríamos que todos vocês aqui, todos nós, prestassem atenção na sigla RAI, Rede de Apoio à Escola. É uma grande novidade que nós temos aí, né, que seria muito legal que os centros espíritas e grupos de apoio fraterno participassem das RAIs, das escolas da sua comunidade, né, ajudando essa escola a lidar mais diretamente com a infrequência escolar, mas também com as causas da infrequência